Olá, tudo bem, meus amores? Espero que sim. Meu nome é Marta Jane, sou professora de História e estou aqui com esse vídeo para poder tirar as dúvidas do vídeo que foi postado na aula anterior sobre a evolução humana ou a evolução dos hominídeos. Se vocês forem procurar, por exemplo, pesquisar na internet, vocês têm que procurar a evolução dos hominídeos, porque se colocar evolução humana, vai puxar mais para a biologia. Então, vai falar mais a parte da genética, né? Das células e a nossa matéria está relacionada a outra coisa. Então, está falando a evolução dos hominídeos. Homo, o termo homo, né? Se vocês perceberem, a gente pode, quando fala em homo, a gente já pensa em homem, exatamente, ou raça humana. Por quê? Porque a teoria de Charles Darwin, ele fala que o quê? Que nós, raça humana, viemos de um ancestral, certo? Em comum que tem com os macacos. Professora, quer dizer que a gente veio dos macacos? Não. Significa que existia um parentesco lá ancestral. Professora, o que é ancestral? Ancestral é a pessoa lá na nossa família, muito tempo atrás. É um primo, é um tio, é um avô que foi, né, fazendo, né, tendo bebê, até chegar a nós. Então, nossos ancestrais é a nossa família lá de trás, há milhões e milhões de anos. Então, a família dos homens, certo? Da raça humana, tem um parentesco, um primo, um tio em comum com os macacos. Em comum, que significa que esse primo aqui, ele é tanto primo dos macacos como primo dos homens. Então, é isso que os cientistas conseguiram provar, certo? Então, a teoria de Charles Darwin foi que a gente tinha vindo dos macacos. E os cientistas foram estudando ao longo do tempo que nós temos um ancestral em comum. Então, por isso que a semelhança muitas vezes é bem parecida. Se você perceber, muitas vezes a gente tem algumas... O macaco, ele vive muito parecido com a gente, certo? Tem características parecidas. Mas, aí a teoria, ela fala isso, que houve uma evolução desse ancestral, que é comum entre nós, que foi evoluindo, desenvolvendo, que acabou chegando à nossa espécie, que vai ser a espécie do Homo sapiens sapiens. Homo sapiens, homem que sabe. É o homem que vai começar a usar o quê? A inteligência. Porque nós somos animais racionais. Diferente dos macacos, não é isso? Por mais inteligente que os macacos sejam, eles não têm um raciocínio como o nosso. Por isso, a questão da evolução. Então, olha só, a história ela foi, ao longo do tempo, conseguindo comprovar, através de fontes históricas, de vestígios dos fósseis. Lembra que a gente falou nas primeiras aulas o que era história, o que eram fontes históricas, não é isso? Como é que a gente conseguia comprovar isso daí, né? Através dos vestígios. Então, os vestígios que os historiadores, né, eles conseguem comprovar através do quê? Dos fósseis, né? Então, eles foram encontrando, o primeiro fóssil que foi encontrado foi na África, do Australopiteco, certo? E esse fóssil, né? Eles foram encontrando um outro, e viram que houve uma evolução em que? Um desenvolvimento no tamanho do formato do crânio. Então, quando há esse formato do crânio, essa diferença, então mostra-se que houve uma evolução, um desenvolvimento. Os primeiros que foram encontrados tinham um crânio de uma maneira, e os outros foi vendo que houve uma evolução, um desenvolvimento. Significa que o quê? Que ele começou a criar outras coisas. Os primeiros, os primatas, eles eram, vamos dizer assim, tinha pouca inteligência, a gente pode dizer assim, né? Eles viviam de maneira mais selvagem, digamos assim, né? Eles tinham instinto selvagem. E com o passar do tempo, ele foi desenvolvendo isso daí. Então, por isso, há etapas da evolução. Há uma divisão nessa etapa. Essa divisão é justamente o quê? É justamente essa diferença na questão do cérebro, na questão do pensar, na questão do agir desses hominídeos, entenderam? Então, quando a gente fala, os hominídeos eles surgiram na África, os primeiros foram surgindo na África, e com o tempo os historiadores
desses hominídeos, entenderam? Então, quando a gente fala os hominídeos, eles surgiram na África, os primeiros foram surgindo na África, e com o tempo os historiadores foram estudando mais e mais, e foram descobrindo que eles tinham uma diferença. Havia uma diferença, então vai ter essa divisão. Quais são as características comuns, né? O formato do crânio vai diferenciar, a maneira que eles andam vai diferenciar, mas o que é que eles têm em comum é a questão de convivência. A convivência. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos na escola, nós vivemos no bairro, nós vivemos no trabalho, nós vivemos em comunidade. Eles também viviam. Os lá primeiro não, eles eram isolados, eles viviam isolados. Então, aí vai ver, aí o gênero homo, né, que eles vão se desenvolvendo, vai ter o homem habilis, que tem o homem que tem habilidade. É aquele homem que vai começar a desenvolver a questão da caça, a questão da plantação, o homem que é ágil, que ele age, quer dizer, os movimentos, ele não tem muita percepção de, o que é que eu sei, eu vou fazer isso, porque ele não tem muita lógica no que faz, mas ele faz aquele instinto de sobrevivência. Posteriormente vai vir o homem erectus. O homem erectus, ele vai ter essa coisa, porque os primeiros primatas, eles andavam de 4 patas. Né, como um cavalo, como um cachorro, eles andavam. Aí eles vão começando a ficar mais curvado, né, eles vão começando só a andar usando mais os pés, né, traseiros, e utilizando a mão de vez em quando. E o homem erectus não, ele tem mais uma postura ereta, ele vai andar de 2 pernas, ele vai parar de andar feito um cavalo, um cachorro, e vai começar a andar mais parecido com a gente. É quando o homem começa a ter uma evolução maior, né, ele vai começar a ter uma evolução maior, ele vai começar a um aumento na massa do cérebro. Então, olha só, já há uma grande diferença, já vai começar a aparecer mais com o homem e deixar aparecer menos com o macaco. Tem também o Homo neandertal, que também pode ser conhecido como os homens das cavernas, né? A gente vê aqueles homens das cavernas, quer dizer, o homem neandertal, ele é bem parecido também com o macaco, mas só que ele tem uma desenvoltura maior. Ele já vai saber caçar, saber plantar, já vai estar vivendo em convivência, já vai casar, né? Casar não, né? Ele já vai começar a ter filho, essas coisas, né? Então vai ter já uma evolução maior, ele vai começar a ter a questão ter a necessidade de se procriar. E por último, nós temos o homem habilis, o homem que sabe, o homem sábio. Aí agora, esse homem, ele vai parecer, a dentição é parecida com a nossa, né? A quantidade de dentes que eles vão ter, certo? E isso é uma coisa, vai ser uma característica que vai determinar que nós realmente somos a evolução desse daí, porque a massa encefálica é muito parecida com a gente, o crânio, o tamanho do crânio, a quantidade de dentição também, porque é uma diminuição nos dentes, os dentes deixam de ser dentes de cachorro, dentes grandes, vai começar a parecer mais com nossos dentes, então aí vem a teoria, consegue comprovar que nós viemos desses aí, dos homens sapiens, certo? Então, é essa evolução, porque alguém me perguntou, professora, eu não entendi como é que ocorreu essa evolução. Bem, a teoria fala isso, que o homem foi, os hominídeos, eles foram, ao longo do tempo, desenvolvendo, né, características que levaram a chegar ao homem sapiens. Eles deixaram de ser primitivos, deixaram de ser selvagens e começaram a se desenvolver ao longo do tempo. É como se o cérebro dele, a cada que fosse nascendo, iria desenvolvendo mais, o cérebro ia ficando mais, maior, a massa encefálica, eles iam começar a pensar mais e agir de maneira mais lógica. Entendeu? É isso aí que começar a pensar mais e agir de maneira mais lógica. Entendeu? É isso aí que fala a questão da evolução das espécies. Aí a gente pergunta ainda, fica a questão, será que a gente veio dos macacos mesmo, professora? Ou foi aí a questão religiosa que Deus criou Adão e Eva? Isso daí, justamente, a gente nunca vai poder
saber exatamente, porque cada um ele tem o seu, vamos dizer assim, a sua lógica, o seu pensamento. Né? Eu não posso tirar a questão religiosa e dizer, não, nós viemos do macaco sim, do ancestral sim, e não houve essa história de Adão e Eva. E quem não é religioso, né? Isso aqui, quem não é religioso fala isso, e quem é religioso diz, não, foi Deus que criou Adão e Eva, não existe, a gente não viemos dos macacos. Mas eu estou mostrando apenas a vocês a teoria de Charles Darwin que a história fala, entendeu? Eu espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida de vocês, né? Eu vou ficar aí com vocês para tirar qualquer dúvida. Um beijo e bons estudos.